Seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. É uma alegria ter você aqui conosco hoje para receber uma palavra que, eu creio, será um divisor de águas na sua caminhada. Se você sente que os dias têm sido pesados, que as portas parecem trancadas e que o cenário ao seu redor não reflete as promessas de Deus para a sua vida, este vídeo é para você. Prepare o seu coração, pois a mensagem de hoje traz um alento direto do trono da graça. Deus está mudando o cenário. Muitas vezes, olhamos para as circunstâncias e enxergamos apenas o deserto, a escassez ou a luta. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, aquele que faz caminhos onde não existem estradas e que traz à existência as coisas que não são. Antes de avançarmos na reflexão de hoje, quero que você medite profundamente na palavra que fundamenta nossa fé neste momento. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19, o Senhor nos diz: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esta promessa não foi feita apenas para o povo de Israel no passado, mas é uma verdade viva para você hoje. Deus está anunciando que algo novo está brotando. Talvez você ainda não consiga ver com os olhos naturais. Talvez o cenário ainda pareça cinzento, mas a engrenagem do céu já começou a se mover em seu favor. Mudar o cenário não significa apenas alterar o que está do lado de fora, mas transformar a nossa visão e a nossa esperança. Quando Deus decide agir, não há oposição que resista, não há fofoca que prevaleça e não há falta de recursos que impeça o seu agir. Ele é o dono do ouro e da prata, o Senhor dos exércitos, e Ele tem zelado pela sua história. Você não chegou até este vídeo por acaso. Existe um propósito divino em cada palavra que será dita aqui. Entenda que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo cronológico. Enquanto nós contamos os segundos, Ele conta as oportunidades de crescimento. Se o cenário estava de dor, Ele está preparando o cenário do consolo. Se o cenário era de humilhação, Ele está preparando o cenário da honra. O importante agora é manter os olhos fixos naquele que começou a boa obra em sua vida, pois Ele é fiel para completá-la. Não se deixe abater pelo barulho da tempestade, pois o mestre do barco está no controle e Ele acaba de ordenar que o vento se acalme e que o cenário mude completamente. Sinta a paz de Deus invadindo seu ambiente agora mesmo. Respire fundo e tome posse dessa verdade. O quadro da sua vida está sendo pintado pelas mãos do Criador e Ele não erra o traço. O que parecia um borrão, um erro ou uma derrota, está sendo transformado em uma obra-prima de superação. Fique firme, pois o que Deus está prestes a fazer deixará muitos maravilhados e servirá de testemunho da sua infinita misericórdia e poder. Muitas vezes, a mudança de cenário que tanto esperamos começa em silêncio, nos bastidores da nossa alma. É naquele momento em que todos acham que nada está acontecendo que Deus está ajustando os detalhes mais importantes. Imagine um grande espetáculo de teatro. Entre um ato e outro, as cortinas se fecham. Do lado de fora, o público vê apenas um pano parado, mas do lado de dentro, há uma movimentação intensa. Móveis são trocados, a iluminação é ajustada e os personagens se preparam para uma nova entrada. Assim Deus faz na sua vida. O fato de você não estar ouvindo barulho não significa que o céu esteja parado. O silêncio de Deus é o tempo de trabalho dele. Ele está removendo pessoas que não podem participar da sua próxima fase. Ele está abrindo portas que você nem sabia que existiam e, principalmente, Ele está fortalecendo seu caráter para que você suporte o peso da bênção que está chegando. Lembre-se da história de José. O cenário dele mudou drasticamente várias vezes. Do túnica colorida para o poço, do poço para a casa de Potifar, da casa de Potifar para a prisão. Parecia que tudo estava indo de mal a pior. Mas cada mudança de cenário, por mais dolorosa que fosse, era um passo estratégico de Deus para colocá-lo no palácio como governador. Se o seu cenário atual parece uma prisão ou um deserto, não murmure. Deus está usando esse lugar para forjar em você uma autoridade espiritual que você não teria se tudo estivesse fácil. A mudança de cenário exige confiança absoluta. Você precisa crer que o roteirista da sua vida não perdeu o controle da história. Se ele permitiu que a luz baixasse um pouco, é para que o brilho da sua glória seja ainda maior quando a cortina se abrir novamente. Prepare-se, porque o cenário de escassez está sendo substituído pelo cenário da provisão transbordante. O cenário de enfermidade está dando lugar ao cenário do testemunho de cura. O cenário de solidão está sendo transformado em um cenário de comunhão e restauração familiar. Não aceite a mentira do inimigo de que as coisas sempre serão assim. O nosso Deus é dinâmico. Ele é o Deus do levanta-te e anda, o Deus que diz haja luz. E sobre a sua vida, Ele está decretando agora uma nova estação. Antes de continuarmos para a próxima parte desta mensagem poderosa, eu quero fazer um convite a você que sente essa palavra queimando no peito.
Se você crê que Deus está mudando seu cenário, deixe o seu like agora mesmo neste vídeo. O seu joinha ajuda essa mensagem de esperança a alcançar mais corações aflitos. Aproveite também para escrever nos comentários a frase: "Eu tomo posse do novo cenário de Deus". Ao comentar, você está profetizando sobre a sua própria realidade. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil e precisa dessa renovação, compartilhe este vídeo agora. Seja um canal de bênção na vida de alguém. Agora, respire fundo, acalme o seu coração e prepare-se, pois o que Deus tem para revelar na sequência vai edificar ainda mais a sua fé. A mudança de cenário que Deus opera não é apenas estética, ela é estrutural. Ele não está apenas pintando as paredes da sua casa, ele está reforçando os alicerces. Muitas vezes, nós pedimos a Deus que mude a nossa situação, mas Ele, em sua infinita sabedoria, decide primeiro mudar quem nós somos dentro dessa situação. Quando a sua mentalidade muda, o cenário ao seu redor é forçado a se ajustar. Imagine a história de Pedro, um pescador experiente que passou a noite toda tentando e não pescou nada. O cenário dele era de frustração, redes vazias e cansaço. Mas, quando Jesus entra no barco, o cenário muda. E perceba que o mar continuava o mesmo, o barco era o mesmo e as redes eram as mesmas. O que mudou? A palavra de comando mudou. A presença do Mestre mudou a atmosfera. Às vezes, o cenário da sua vida não precisa de novos elementos, precisa apenas da ordem de Deus sobre o que você já tem em mãos. Deus está dizendo para você hoje: lance a rede para o outro lado. Mude a sua perspectiva. Pare de olhar para o que faltou e comece a olhar para quem está no barco com você. Quando tiramos o foco da carência e colocamos o foco na presença, o milagre acontece. O cenário de escassez de Pedro se transformou em um cenário de abundância tamanha que as redes quase se rompiam. E é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida financeira, emocional e espiritual. Ele está enviando uma provisão que vai além do que você calculou. Sabe aquela dívida que tira o seu sono? Sabe aquela porta que se fechou no seu rosto? Deus está trabalhando nos detalhes. Ele está movendo o coração de pessoas, ele está confundindo seus adversários e ele está preparando um banquete na presença dos seus inimigos. Mas entenda algo fundamental: a mudança de cenário exige obediência. Pedro teve que lançar a rede novamente, mesmo estando cansado. Você também precisa continuar caminhando, mesmo que as pernas estejam pesadas. Não desista agora, pois você está a apenas um passo da grande virada. Deus está mudando o cenário da sua família também. Aquele parente que parece irrecuperável, aquela briga que dura anos, aquele gelo no relacionamento, o Espírito Santo está soprando um vento de reconciliação. Onde havia discórdia, haverá diálogo. Onde havia mágoa, haverá perdão. O cenário de guerra familiar está sendo substituído por um cenário de paz que excede todo o entendimento. Creia que o Senhor é o restaurador de brechas. Ele reconstrói o que foi destruído e faz o deserto florescer como um jardim. O cenário de desolação está chegando ao fim. Deus está trazendo cores novas, novos sorrisos e uma nova canção para os seus lábios. Sinta essa renovação agora. Deixe que a esperança de Cristo preencha todos os espaços vazios da sua alma. O Deus que mudou a história da humanidade na cruz do Calvário é o mesmo que está escrevendo o próximo capítulo da sua história agora mesmo. Prepare-se para ver a mão do Senhor agindo de forma clara, poderosa e inquestionável. A mudança de cenário exige de nós uma postura de coragem. Muitas vezes, nos acostumamos com o cenário de dor porque ele nos é familiar, e o novo de Deus nos assusta porque é desconhecido. Mas entenda: o Senhor não te chamou para viver de migalhas ou para se conformar com uma vida de constantes derrotas. Ele te chamou para ser mais do que vencedor. Quando Deus muda o cenário, Ele também remove os gigantes que tentavam te intimidar. Lembre-se de Davi diante de Golias. O cenário era de medo, de um exército inteiro paralisado pelo grito de um filisteu. Mas quando um jovem ungido entrou naquele vale, o cenário de terror se transformou em um cenário de vitória histórica. O que mudou não foi o tamanho do gigante, mas a percepção de quem estava com Davi. Deus está dizendo a você hoje que o gigante que hoje te afronta, amanhã será apenas uma lembrança da sua vitória. O cenário de intimidação está caindo por terra. Deus está soprando um espírito de ousadia sobre a sua vida. Aqueles planos que você engavetou por medo de fracassar, aquelas metas que você abandonou porque achou que não era capaz, recupere-os agora. O cenário de estagnação acabou. Deus está colocando rodas nos seus pés e asas na sua fé. Ele está mudando o cenário da sua saúde também. Talvez o relatório médico tenha trazido um diagnóstico sombrio, talvez o cenário seja de remédios e consultas intermináveis.
Mas o médico dos médicos está entrando na sala agora. Ele tem o poder de regenerar o que foi degenerado, de limpar o que estava enfermo e de dar vida ao que estava seco. Creia que o cenário do hospital pode se transformar no cenário do testemunho na igreja. Nada é difícil demais para o Senhor. A mudança de cenário também envolve o fechamento de ciclos. Para que o novo cenário de Deus se estabeleça, alguns capítulos antigos precisam ser encerrados definitivamente. Pare de tentar reescrever o passado ou de olhar para trás com nostalgia ou remorso. O que passou, passou. Deus está fazendo algo agora. O cenário de se eu tivesse feito ou se aquilo não tivesse acontecido está sendo substituído pelo cenário do eis-me aqui. Disponha o seu coração para o que vem pela frente. Deus tem conexões divinas preparadas para você. Ele vai colocar no seu caminho pessoas que abrirão portas, mentores que te darão sabedoria e amigos que sustentarão as suas mãos. O cenário de isolamento está sendo quebrado. Você faz parte do corpo de Cristo e o Senhor está movendo as peças para que você seja colocado no lugar de honra que Ele preparou. Não se assuste com as mudanças repentinas. Às vezes, o cenário muda rápido demais e perdemos o fôlego, mas confie no GPS do céu. Deus conhece o destino final e Ele sabe o caminho mais seguro para te levar até lá. Descanse na soberania de Deus. Ele não é apanhado de surpresa por nenhuma crise mundial ou por nenhum imprevisto pessoal. O seu trono continua firme e o seu plano para sua vida permanece inabalável. O cenário de incerteza está sendo trocado pelo cenário da convicção. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Sinta a firmeza da rocha debaixo dos seus pés. O cenário mudou porque a rocha que é Cristo se manifestou em sua defesa. Mudar o cenário exige de nós um novo olhar. Muitas vezes, estamos tão viciados em enxergar o problema que, quando Deus abre a porta, nós continuamos olhando para a parede. É preciso ter discernimento espiritual para perceber que as cores da sua vida estão mudando. Sabe aquele deserto que parecia não ter fim? Deus está fazendo brotar águas nele. O cenário de sequidão está sendo transformado em um cenário de frutificação. A Bíblia nos ensina que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Talvez o seu cenário nos últimos meses, ou até anos, tenha sido apenas de plantio, de suor, de lágrimas e de espera. Mas eu venho te dizer em nome de Jesus, o cenário da colheita chegou. Aquilo que você semeou em oração, de joelhos dobrados no quarto, em momentos que ninguém estava vendo, agora vai aparecer à luz do dia. O cenário de anonimato e de luta solitária está dando lugar ao cenário da recompensa pública. Deus é justo e Ele não se esquece do seu trabalho e do amor que você dedicou ao seu reino e ao próximo. Imagine a alegria de Ruth quando seu cenário de viúva estrangeira e pobre mudou para o cenário de esposa de Boaz e parte da linhagem do Messias. Ela apenas continuou trabalhando com integridade no campo, e Deus mudou a história dela completamente. Assim Deus faz com os seus filhos fiéis. Ele pega o cenário de sobras e transforma em cenário de abundância. Ele pega o cenário de estrangeiro e transforma em cenário de herdeiro. Não se sinta inferior por causa das circunstâncias atuais. O seu cenário não define o seu valor. Quem define o seu valor é o sangue de Cristo que foi derramado por você. Se o cenário hoje é de desprezo, saiba que Deus está preparando um cenário onde Ele mesmo vai te exaltar. A mudança de cenário também traz uma limpeza espiritual. Deus está varrendo da sua vida tudo aquilo que acumulou poeira e impediu o brilho da sua glória. Relacionamentos tóxicos, pensamentos de derrota, hábitos que te afastam da presença de Deus, tudo isso está sendo removido para que o novo cenário seja limpo e santo. Um cenário de santidade atrai a manifestação do poder de Deus de uma forma avassaladora. Quando limpamos a casa do nosso coração, o Rei da Glória entra e faz morada permanente. E quando Ele mora na casa, o cenário de trevas é dissipado pela luz da sua face. Sinta essa claridade invadindo a sua mente agora. Aquela confusão mental, aquela dúvida sobre qual caminho seguir, está sendo substituída por um cenário de clareza e direção divina. Deus está iluminando seus próximos passos. Você não vai tropeçar, você não vai cair, porque o Senhor é a lâmpada para os seus pés. O cenário de incerteza sobre o futuro está sendo trocado por uma certeza profunda de que o amanhã pertence a Deus e Ele já preparou o melhor para você. Receba essa renovação de mente. Deixe o velho cenário de medo para trás e abrace a nova realidade de fé que está sendo estabelecida agora. Chegou o momento de unirmos o nosso espírito ao Espírito de Deus em um clamor de fé. A oração é a chave que abre as comportas do céu e consolida a mudança de cenário que estamos profetizando. Feche os seus olhos agora, onde quer que você esteja.
Esqueça as distrações ao seu redor e foque na presença daquele que tem o controle de tudo. Senhor meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós nos apresentamos diante do teu trono de graça neste momento. Nós reconhecemos que tu és o Criador de todas as coisas e que nada foge ao teu olhar. Pai, eu coloco a vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem sob a tua poderosa mão. Tu conheces o cenário de cada um. Tu vês as lágrimas que caíram no travesseiro em silêncio. Tu ouves o suspiro de quem está cansado de lutar e parece não ver saída. Mas hoje, Senhor, nós nos levantamos em fé para declarar que o cenário mudou. Pelo poder do nome de Jesus, nós ordenamos que toda nuvem de desespero se dissipe agora. Onde havia um cenário de escassez, que venha a tua provisão sobrenatural. Onde havia um cenário de enfermidade e dor, que o teu bálsamo de cura flua de forma poderosa, restaurando células, órgãos e mentes. Senhor, muda o cenário familiar desta pessoa. Traz de volta o filho, restaura o casamento que parecia perdido, quebra todo o gelo da indiferença e derrama o teu amor que tudo suporta e tudo crê. Nós te pedimos, Pai, que as portas que foram fechadas pelo inimigo sejam escancaradas por ti. Abre caminhos no deserto desta vida financeira, traz estratégias do céu para os negócios e dá sabedoria para administrar o que o Senhor colocar nas mãos dos teus filhos. Nós repreendemos todo espírito de medo e de estagnação. Que o cenário de paralisia seja trocado pelo cenário de avanço. Pai, que a tua glória invada esta casa agora. Que a paz que excede todo entendimento tome conta de cada cômodo, de cada coração. Nós cremos que o Senhor já enviou os teus anjos para trabalhar nos bastidores e que, ao abrirmos os olhos para a realidade, veremos os sinais da tua bondade se manifestando. Obrigado, Senhor, porque tu não nos deixas órfãos e nem desamparados. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. O cenário de falta acabou, e o cenário da tua suficiência começou. Nós oramos e já te agradecemos pela vitória, pois sabemos que a tua palavra não volta vazia. Amém e amém. Sinta o peso dessa oração. Algo mudou na atmosfera espiritual ao seu redor. A resistência que você sentia está sendo quebrada. O cenário de peso está se tornando leve, porque o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Respire essa liberdade. Você não está mais preso ao cenário de ontem. O hoje de Deus é uma página em branco onde Ele está escrevendo uma narrativa de superação e triunfo. Mantenha-se em espírito de oração, pois a conclusão desta mensagem selará o que Deus começou a fazer no seu coração hoje. Chegamos ao final desta mensagem, mas este é apenas o começo do novo tempo de Deus na sua vida. Lembre-se de que a mudança de cenário nem sempre é instantânea aos olhos humanos, mas ela é irreversível no mundo espiritual quando você decide caminhar com fé. Não deixe que as vozes do desânimo ou as críticas daqueles que não conhecem a sua história roubem a semente que foi plantada no seu coração hoje. O cenário de Deus para você é de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja e espera. Guarde estas palavras no mais profundo da sua alma. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. O horizonte da sua fé acaba de se expandir. Olhe para frente com expectativa, pois os dias de luto ficaram para trás e os dias de glória estão batendo à sua porta. Viva cada momento com a certeza de que você não está sozinho. O diretor da vida está ajustando cada foco de luz para que o seu nome seja glorificado através da sua superação. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e para todo sempre. Amém. Antes de encerrarmos completamente, eu quero te pedir um favor muito especial. Se esta palavra tocou o seu coração e você sente que o seu cenário começou a mudar enquanto ouvia este vídeo, não guarde isso só para você. Deixe o seu like para que o YouTube entenda a relevância desta mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal Horizonte da Fé, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos encontros diários com a palavra. E o mais importante, deixe o seu pedido de oração ou o seu testemunho aqui nos comentários. Nós lemos e oramos por cada um de vocês, e a sua vitória pode ser o combustível para a fé de outra pessoa que também precisa de uma mudança de cenário. Compartilhe este link nos seus grupos de família e amigos, espalhando essa esperança que o mundo não pode dar. Muito obrigado por caminhar conosco. Que Deus te abençoe grandemente, que Ele ilumine os seus passos e que o novo cenário de bênção se manifeste plenamente na sua jornada. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.